Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, né, dando continuidade ao nosso assunto da segunda unidade, normas fundamentais do processo e, na verdade, o estudo de vários princípios, né, processuais que estão previstos na Constituição. Só antes de dar continuidade, vou fazer um apanhado, relembrar, né, algumas coisas para ficar bem claro para cada um de vocês. Nós estamos estudando o assunto normas fundamentais do processo, tá certo? Normas fundamentais do processo. Esse assunto, conforme eu já mostrei na aula passada para vocês, aqui eu estou dividindo aqui com vocês aí, vocês estão acompanhando. Esse assunto, às vezes você vai encontrar num livro com o nome Princípios Processuais Fundamentais, Princípios Processuais Funcionais, mas, no fundo, o que é que ele objetiva fazer? Eu estou repetindo isso, já falei na primeira aula, mas é importante, quem de repente ainda não conseguiu se alocar no conteúdo. Ele estuda aquelas principais normas, que podem ser, como nós vimos, regras ou princípios, eles podem ter, né, padrões de comportamento definidos em lei, como regras, ou mandamentos constitucionais, ou mandamentos de otimização, como a gente fala, né, que são os princípios, com maior grau de abstração, mas que, quer sejam regra ou princípio, está voltado para o processo e é fundamental porque você vai encontrar ele todo e qualquer processo. Nós não estamos estudando aqui um princípio específico do processo civil. Por exemplo, lá no processo civil, você tem lá o princípio da boa-fé processual, ele está expresso no Código de Processo Civil. Então, você vai estudar lá em Direito Processual Civil. Você, de repente, vai estudar o princípio da cooperação, ele está previsto expressamente para o CPC, para o Código de Processo Civil. Você não estuda ele como regra no direito processual penal. Nós estamos estudando aqui princípios que estarão presentes em todo e qualquer processo, seja ele processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo eleitoral. É por isso que a gente está estudando em teoria geral do processo. São normas gerais, princípios e regras com aplicabilidade em todo e qualquer processo, como os que estão grifados aí no nosso cronograma. Devido ao processo legal, que é o que a gente iniciou, né? Você estuda a dignidade da pessoa humana, legalidade, contraditório, ampla defesa, publicidade, duração razoável do processo, igualdade processual, eficiência. Não está aí, mas é importante você ficar atento. Duplo grau de jurisdição. Não está nem aí por quê? Porque a gente já viu já em jurisdição esse princípio. A ideia de existir a possibilidade de recorrer da decisão judicial. Pelo menos uma hipótese de revisão a mais aquela decisão com a qual a parte está insatisfeita. Então, aí é um dos princípios que vigora em todo e qualquer processo como regra. Quer ver outra regra fundamental aqui? Não está constando no cronograma, mas vocês devem estudar também, que é a regra da proibição da prova ilícita, a inadmissibilidade da prova ilícita. Então, esses princípios são salutares, são importantes nesse momento no nosso estudo. E aproveitando essa deixa que eu comecei a falar algumas coisas, eu queria comentar com vocês que às vezes o aluno pergunta: professor, o senhor está se baseando em que livro? Essa sua aula aí, porque o senhor tem a bibliografia básica, que nós já conhecemos, que é o José Eduardo Carreira Alvim, temos o Fred Didier, que o senhor está usando como bibliografia complementar, e eu lembro, professores mais atentos, né, que o senhor falou anteriormente de um livro sobre princípios no início da aula, chegou até a compartilhar esse material com a gente. Qual é o livro que o senhor está usando? Tem um livro chamado Princípios Processuais Constitucionais, que inclusive é o título na nossa aula, né? Princípios Processuais Constitucionais, um livro tratando só disso, que é o livro, né, que eu até vou abrir aqui para vocês, do Eduardo Rodrigues dos Santos, que ele trata só da parte de princípios processuais. O livro não é para ler todo, não, quem quiser complementar o seu estudo, porque eu estou tirando essas aulas de lá, de repente, boa parte do que vocês estão vendo estão lá no livro, e muito mais, um complemento até do que nós vemos aqui.
o que é que você deve fazer se você pegar esse livro? Se eu conseguir abrir ele aqui, compartilhar com vocês a imagem, você vai pegar a parte só que fala dos princípios, né, em espécie lá da Constituição, porque o livro vai trazer a ideia do processo, o processo como ele evoluiu, né, em relação a ele ter esse esboço hoje constitucional, falando do processo na época do pré-liberalismo, do liberalismo, do neoliberalismo e do processo hoje democrático. E aí depois vai explicar o que é princípios, trazer um conceito de princípios, na visão de vários doutrinadores, inclusive doutrinadores contemporâneos, como o Robert Alex, como, né, o Humberto Ávila aqui no Brasil, do Woke no direito norte-americano. Mas aquilo ali eu não quero que vocês vejam, até porque a base de conceito de princípio, de uma forma mais aprofundada, deveria ter sido abordada em TGD, né? Teoria Geral do Direito, que é na faculdade, a cadeira de ED, na nossa faculdade, Introdução ao Estudo de Direito. Mas quem quiser ler para rememorar e ter uma boa e sólida base do conceito de princípio, aí você lê. Eu vou descer aqui rapidamente, mas não é para ler o livro todo, ficar preocupado, eita, eu vou ter que ler esse livro todo que o professor falou aí de princípios processuais. Esse livro, você pega aqui o sumário, por exemplo, dele, deixa eu subir mais um pouquinho, e a gente vai descendo e acompanhando o sumário desse livro. O processo democrático, não é isso que vocês precisam estudar, isso aí é uma abordagem, né, introdutória, o modelo constitucional do processo, aí aqui, ó, princípios constitucionais, aí o conceito, definição, não precisa se preocupar com isso, não vou abordar isso, nem cobrar isso de vocês. O que eu vou abordar e cobrar é a partir desse capítulo 4, princípios processuais constitucionais. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição, como eu falei, a publicidade, o princípio da motivação, juiz natural independente, que a gente já falou, né? Inadmissibilidade das provas ilícitas, eficiência. Então, alguns deles eu vou falar, se não houver tempo, outros vocês podem ter o complemento aí do livro, qualquer dúvida me perguntar. Mas são esses princípios que você deve se ater, porque eles são princípios processuais constitucionais, porque tem previsão na Constituição. A Constituição já trouxe a normatização deles, demonstrando que eles são as bases, os alicerces para uma realização, uma operacionalização do processo no Estado democrático de direito, que é o nosso, a República Federativa do Brasil. Então, todos eles têm previsão explícita, expressamente lá no texto, ou implicitamente decorrem da estrutura lógica constitucional, mas estão lá na Constituição para serem observados e aplicados como regra em todo e qualquer processo, seja lá qual for, desde o processo civil até o processo trabalhista, processo penal, eleitoral, seja lá qual for, deve ser observado esses princípios. Então, na aula passada, nós estávamos, meus queridos, tratando desses princípios. Iniciamos o primeiro, o devido processo legal, e aí teve um questionamento que chegou a mim, de uma aluna, que às vezes um questionamento de um são de vários, de muitos o questionamento, né? Às vezes alguns vão lá e perguntam, tem coragem de perguntar, outros não tem, e acaba ficando com a dúvida, mas ela perguntou uma coisa interessante e eu quero reforçar essa ideia aqui ao retomarmos o estudo. Qual foi a pergunta dela? Eu vou abrir aqui o slide de onde nós paramos a aula passada para vocês acompanharem junto comigo o que eu vou falar, inclusive respondendo ao que ela questionou, que eu já mandei a resposta, né, individual para ela, mas compartilhando aqui com vocês o que nós tratamos do devido processo legal. Quando falamos do devido processo legal, né, chegamos a tratar de uma situação de aplicação dele às relações privadas. Aí começamos a falar de uma tal de eficácia horizontal, eficácia vertical. Então, eu vou rapidamente só falar um pouco do que passamos na aula passada, em termos de devido processo legal, né? Que tratamos, perdão. E vocês vão acompanhar junto aí comigo essa situação.
Vejam só, enquanto abre aqui, que eu estava com o arquivo fechado, o devido processo legal, o que é que vocês aprenderam? Que ele tem tanto uma dimensão formal quanto uma dimensão substancial. Ou seja, ele começou como um princípio lá em 1215, né, na época do rei João Sem Terra, como um princípio que visava trazer garantias ao cidadão. Ele surgiu, no primeiro momento, com a dimensão garantista, que a gente chama de dimensão formal, de garantir que uma pessoa, ao ser privado da sua liberdade ou dos seus bens, antes passe por um processo justo. Ele também passou, nos últimos anos, a ser visto sob o ponto de vista material, sob uma dimensão que a gente chama dimensão material, devido processo legal material ou substancial. O devido processo legal se subdivide em devido processo legal formal, procedimental ou também dito substancial. Vou colocar em tela cheia o slide para que a gente possa ter uma visão melhor e vou ficar aqui do lado com vocês para a gente tratar dessa situação, tá bom? Então tá aqui, ó. Falei da aula passada do devido processo legal formal e o devido processo legal substancial. O que é que eu peço para vocês? Para lembrar que a dimensão formal procedimental, ela diz respeito às garantias processuais, às exigências formais, o respeito a uma série de outros princípios que vai garantir que o processo ele seja devido, ele seja legal. Garantir o contraditório, ampla defesa, não se produzir prova ilícita, ter o juiz natural competente para julgar, são aspectos formais. Mas, para que o processo ele seja devido, o ser humano passa a ter a concepção de uma outra forma. Não é necessário só respeitar as formas, as garantias. Eu tenho que ter um processo justo, equitativo, um processo que tenha mais do que formalidades respeitadas, que ele tenha decisões judiciais substancialmente devidas, ou seja, decisões judiciais justas. E aí é onde surge nos Estados Unidos, e nós também herdamos essa ideia das máximas da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reconhecido no Brasil em 2005, né, formalmente, assim, de forma expressa, mais incisiva. O Brasil começa a falar isso a partir do julgamento de um recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal em 2005, onde ele fala da necessidade de se aplicar o devido processo legal às relações jurídicas privadas e essa aplicação, né, ser baseada em máximas da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí o que acontece? Surge uma ideia de que o devido processo legal, assim como outros princípios processuais, eles não devem ser aplicados somente às relações onde o Estado está presente, ou seja, em um processo judicial, às vezes em processos privados, em relações privadas, tem que se observar o devido processo legal e outros princípios e regras constitucionais, porque os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas. Foi nesse momento que nós paramos, o próximo slide que eu vou passar aqui, que nós passamos a aula, né, terminamos a aula anterior, e aí ficou faltando eu concretizar essa abordagem, o que causou até dúvida no questionamento que a aluna encaminhou, e eu respondi já e vou compartilhar aqui com vocês. Qual era o questionamento? Era o seguinte, professor, eficácia horizontal é um outro princípio? Eu fiquei na dúvida, porque quando eu falei foi o último momento da aula. Então, retomando, explicando de forma mais clara ainda, o que é essa eficácia horizontal? Cuidado, não é um outro princípio. Vou ver se eu tenho espaço. Eu vou riscar aqui por cima da letra mesmo. Eu não tenho um outro princípio. Deixa eu ver se isso aqui me serve. Serve sim. O que é essa eficácia
vertical. Vejam só, quando os direitos fundamentais surgiram, isso é direito constitucional. Essa eficácia horizontal é um reflexo dos direitos fundamentais, não é um outro princípio, já tem ideia disso. Os princípios são aqueles lá previstos no artigo 5º, contraditório, ampla defesa, o devido processo legal que a gente está falando. Eficácia são os efeitos, a aplicabilidade desses princípios, essas garantias fundamentais. E não só as processuais, mas quando a gente está falando de direito constitucional, de todo o artigo 5º. Como é que surgiram os direitos fundamentais? Você estuda lá em direitos constitucionais. Ora, eles surgiram no primeiro momento, que a gente chama de primeira dimensão, como uma forma de proteger, como uma forma de proteção do indivíduo, do cidadão, em relação ao Estado. Então, quando os direitos fundamentais surgem, eles surgem nessa relação aqui da setinha, ó, uma relação vertical. Vou desenhar aqui, ó, bem feinho, um E de Estado. E aqui embaixo, um P de particular. Olha a setinha, de cima para baixo. Quando os direitos fundamentais surgiram, essa é a ideia, o conceito que você pega lá no direito constitucional, eles surgem como garantias para limitar o poder do Estado em relação ao particular. Porque nós saímos numa época de arbitrariedade, que era a época vivenciada no seu auge no absolutismo monárquico na Europa, e com a Revolução Francesa saem aqueles três lemas, né? Surgem aqueles três lemas, liberdade, igualdade e fraternidade. E o primeiro lema, liberdade, traz a ideia de se estabelecer direitos para o cidadão que faça com que esses direitos barrem, limitem a atuação do Estado perante o particular. Então, no primeiro momento, os direitos fundamentais que surgiram, e a gente fala em especial dos de primeira geração, a liberdade, né, a propriedade, surgem, liberdade nos seus vários aspectos, a expressão, de pensamento, a legalidade, esses direitos, a maioria deles lá no artigo 5º, surgem como fator de limitação ao poder do Estado, ou seja, para se aplicarem nessa relação vertical do Estado com o particular. Quando os direitos fundamentais surgiram, não se pensava na existência de uma relação vertical, dele ser previsto, ou horizontal, dele ser previsto assim, ó, para aplicar nessa relação aqui agora, que eu vou fazer um outro desenho, que é a denominada relação horizontal, do particular com particular. Isso só surge, minha gente, depois, muito tempo depois, ó, o P aqui e ó, o outro P aqui, particular e particular. Essa relação aqui agora que eu estou desenhando, os dois P's aqui, ela é horizontal por quê? Porque são dois particulares. É eu me relacionando com Pedro, é você se relacionando com João, com Maria, é você fazendo um contrato, é você fazendo a locação, é você comprando. A relação ali está em pé de igualdade, por isso que ela é horizontal. Não tem prerrogativas. A relação vertical, o Estado tem prerrogativas que o particular não tem. Por isso que os direitos fundamentais surgiram para limitar esse Estado aqui, porque ele possui prerrogativas que o particular não tem. Quando não tinha limitação, ele exorbitava a sua função, né? E aí o que acontece? Eu tenho agora, numa doutrina mais recente, a ideia de que os direitos fundamentais, apesar de haverem surgido no primeiro momento aqui, ó, para proteger a relação vertical, eles agora também se aplicam no plano horizontal. No plano horizontal, trazendo a aplicação, a aplicabilidade de garantias e direitos fundamentais. Aquelas relações que são travadas no âmbito particular. Tá bom? Então, quando eu falo eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eu estou falando da possibilidade de se aplicar ou não os direitos fundamentais também às denominadas relações entre particulares, as relações privadas. E aí no mundo surgiu três teorias para dizer se aplica ou não os direitos fundamentais às relações privadas. Professor, o que é que isso tem a ver com o processo, direito constitucional, direitos fundamentais se aplicar nas relações privadas? Ou, meu caro, é porque os princípios processuais que nós estamos estudando, as regras processuais fundamentais, os princípios,
processuais fundamentais, eles têm previsão lá no artigo 5º da Constituição, como direitos fundamentais. Então, quando eu estudo no direito constitucional se são aplicáveis ou não nas relações privadas, eu também, por tabela, estou estudando que aquelas normas processuais lá previstas podem ter aplicação nas relações privadas. E aí eu preciso ter essa concepção. O que é que aconteceu no mundo? Surgiram 3 teorias. A primeira é a teoria do State Action, lá do direito norte-americano. Essa teoria preconizava a seguinte ideia: olha, não, direitos fundamentais são previstos para limitar o poder do Estado na relação vertical. Não se aplica na relação horizontal entre particular e particular. No primeiro momento, o direito norte-americano partiu desse pressuposto, né, a tradição norte-americana. Aí surgiu uma segunda teoria, que chama-se a teoria da eficácia indireta, mediata dos direitos fundamentais na esfera privada. Uma nova ideia. Espera aí, apesar dos direitos fundamentais terem surgido para aplicação na relação vertical Estado e particular, é possível que eu aplique eles nas relações privadas, diz essa teoria da eficácia indireta imediata, desde que haja uma intermediação legislativa. Aquela ideia das normas que vocês vão estudar em direito constitucional, de eficácia limitada. Trazia a ideia do direito fundamental, mas a sua aplicação na esfera privada sendo intermediada pelo legislativo através de uma norma regulamentadora. E essa ideia, por exemplo, vigorou Alemanha, Áustria, França, dentre outros países. O que nós adotamos no Brasil? A terceira corrente, a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada, ou seja, a possibilidade de eu aplicar aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, inclusive as normas processuais, de forma direta. Uma vez previsto na Constituição, eu não preciso de norma regulamentadora para aplicar aquele direito fundamental lá. Por exemplo, o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório, tem previsão na Constituição, até porque tem aquela ideia do neoconstitucionalismo, da supremacia da norma constitucional e da, principalmente, eficácia normativa. Ela tem força de norma, a Constituição é norma jurídica, é a mais alta norma de uma nação, então ela tem eficácia e aplicabilidade imediata, não precisa de intermediação, e isso ocorre, né, nessa teoria da eficácia direta e imediata. Tanto é assim que você pegar o artigo 5º da Constituição, lá no seu finalzinho, ele fala que as normas previstas naquele artigo 5º têm aplicabilidade imediata. E aí o que acontece? Eu vou ter essa aplicação, por exemplo, do devido processo legal e das normas fundamentais, tanto na fase até pré-processual, na fase negocial, pré-negocial, na fase executiva do negócio jurídico, no âmbito privado mesmo, a necessidade de respeito a essas garantias fundamentais. E aí, na aula passada, nós paramos aqui nesse artigo 57, eu falei para vocês que houve uma mudança. Que mudança foi essa, professor? Pega a aula passada lá e você vai ver que esse artigo 57, cuja redação atual está aqui ó, no slide, essa é a redação atual, nova, não era assim antes, não. Teve uma alteração em 2005, ocorreu uma alteração, uma modificação no Código Civil, esse artigo 57 é do CC 2002, Código Civil, e ele fala da exclusão do associado nas associações. Associações são entidades privadas. As associações tratadas aí, não estou falando de associação pública, estou falando da associação privada, é um ente privado, está no campo particular, no campo privado, não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com o processo judicial. É uma relação privada. Olha o que diz esse artigo 57, a partir de 2005, é a redação atual. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegura o quê, minha gente? Eu vou até tirar o restante que eu grifei aqui, ó. Assegure o direito de defesa, ampla defesa, que é um princípio processual constitucional, recurso, duplo grau de jurisdição, né? É um princípio processual, um princípio da jurisdição que a gente estuda, o direito processual. O que é que aconteceu? Esse artigo
tem essa redação hoje que não tinha antes. Antes falava o seguinte, que o associado poderia ser excluído da associação se ele cometesse uma falta grave de acordo com o estatuto, ou seja, não trazia a previsão de que ele tinha direito de defesa, não trazia a previsão que ele poderia recorrer daquela decisão que o excluiu, não trazia a previsão o quê, então? De um devido processo, de uma garantia constitucional. E ao trazer isso agora, já está nos caminhando, nos levando a compreender e ter a noção de que mesmo no âmbito privado há que se respeitar garantias e princípios processuais. Isso ocorreu, essa modificação no artigo 57, porque o Supremo Tribunal Federal, naquele ano de 2005, quando se manifestou sobre o devido processo substancial, tratou dessa situação da possibilidade dos direitos fundamentais serem aplicados às relações privadas, ou seja, de terem eficácia horizontal. A situação que levou a esse julgamento no recurso extraordinário e essa modificação na jurisprudência, na própria lei, foi uma situação de um associado. Gente, isso é uma relação privada, não tem nem processo ainda. O associado, alguém que fazia parte da associação, foi expulso da associação e ficou insatisfeito porque não teve nem o direito de se defender. É básico, direito de defesa a nível de proteção constitucional. E o que foi que essa pessoa fez? Entrou com ação judicial questionando que foi violado o devido processo legal, questionando que não teve direito ao princípio da ampla defesa, que não teve direito a recorrer, que não teve direito de se defender. E aí isso gerou uma discussão judicial. Uma parte entendendo que não tem nada a ver com o que você estava questionando aí, autor dessa ação. Isso aí é princípio processual, se aplica ao processo. Aqui não está no processo, você está numa relação privada. E aí ele disse, não, mas as relações privadas também têm incidência dos direitos fundamentais do artigo 5º. E aí, o devido processo legal ampla defesa estão lá no artigo 5º, eu devia ter esse direito também. Essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal, como vocês veem aí, esse aí é o extrato, né, resumido do julgamento, e eu vou ler aqui, para a gente ganhar até um tempo só, as partes de maior importância, que está em destaque, em negrito. Entendeu-se ser, eu estou aqui, ó, entendeu-se ser na espécie hipótese de aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas. Estou lendo essa partezinha aqui, que o Supremo Tribunal Federal disse, entendeu-se ser, na hipótese, a aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas. E foi que o Supremo foi e disse mais ainda sobre esse tema. Concluiu-se que as penalidades impostas ao recorrente, pela recorrente, perdão, que quem recorreu, né, foi a associação, ao recorrido, extrapolaram a liberdade do direito de associação, em especial o de defesa, sendo imperiosa a observância em face das peculiaridades do caso, olha aqui esse ponto, observância de quê? Das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E aí, o relator desse processo aí foi o ministro Gilmar, né? Perdão, a ministra Ellen Grace, e aí teve a relatoria do acórdão pelo ministro Gilmar Mendes, mas o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, isso foi a maioria, né? Porque foi vencida aí, né, o ministro Ellen Grace, o ministro Carlos Veloso, que entendiam que a retirada de um sócio da associação
era como uma entidade privada, deveria ser solucionada a partir apenas das regras do Estatuto, da legislação civil em vigor, que naquela época a legislação civil, o Código Civil, não previa ampla defesa e o recurso. Não tinha lá aquele artigo como nós vimos antes. Ele tinha só dizendo que era possível a exclusão, mas não falava em direito de defesa e recurso. E aí a ministra Ellen Grace e o Carlos Veloso foram os que discordaram nesse ponto, dizendo, olha, a lei tem que ser solucionada pelas regras do direito privado, a relação privada, e a lei já diz que, de acordo com o estatuto, pode ser expulso. Os demais ministros, né, e aí inclusive o ministro Gilmar Mendes, entenderam que não, que o associado ali, inconformado, ele estava certo, ele tinha que ter pelo menos direito de defesa. E foi uma decisão, ao meu ver, acertada da Suprema Corte no nosso país, na medida em que é uma regra basilar, básica, primordial. Você não pode ser acusado de ter cometido uma falta, de ter cometido ilícito, sem ao menos ter o direito de se defender. Então, aquela legislação que existia anterior no Código Civil era deficiente, era deficitária, porque ela não conseguia prever uma proteção integral de acordo com a Constituição. Ela estava violando a norma constitucional do artigo 5º, que prevê a defesa, o contraditório devido ao processo legal, e isso com aplicação, inclusive, às relações privadas. Então, a partir desse julgamento, ele foi um marco na ideia da adoção da teoria da eficácia, né? Aplicação direta dos direitos, direta e imediata dos direitos fundamentais às relações privadas, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que inclui, né, claro, as normas processuais, porque são elas também direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Sobre o devido processo legal, é isso que nós tínhamos para falar. Nós precisamos dar continuidade a outros princípios e a outras regras fundamentais do processo. E aí agora eu começo a falar de princípios que, na sua gênese, dentro da dinâmica do nosso ordenamento jurídico, assim como da maioria dos países, eles funcionam como subprincípios. Cuidado, para quem já estudou comigo, viu direitinho, essa conceituação de sobreprincípio e subprincípio, sabe que não existe hierarquia, princípio maior do que o outro. Existem densidades jurídicas, alcance, amplitude maior do que outras, em relação a alguns princípios. Tem princípios que têm uma densidade jurídica maior, esses sim são chamados de sobreprincípios. O subprincípio ele é chamado de sub, não porque é inferior, mas porque ele tem um alcance jurídico menor. E muitas vezes está contido dentro de outro, né? Princípio. É o caso da maioria que nós iremos estudar agora, a parte do contraditório. Ampla defesa, duração razoável do processo, publicidade, etc. Funcionam como subprincípios porque eles estão contidos dentro do devido processo legal. Não há como ter devido processo legal sem a observância desses outros princípios. Então, eles são corolários do devido processo legal, não menos importantes, como nós veremos agora, por exemplo, para um contraditório. O que é o processo sem o contraditório? O contraditório, gente, tem seu fundamento, assim como o devido processo legal, também lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Não preciso abrir, porque está aqui para a gente já essa informação do artigo 5º aqui, o qual destaco. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a ele inerentes. Eu destaquei aqui o contraditório porque, né, esse inciso prevê dois princípios, o contraditório e a ampla defesa. Eles caminham juntos, de mãos dadas, né? É como se um fosse, né, a materialização do outro, nós vamos ver mais à frente. A ampla defesa, como é que eu faço a realização do contraditório? Produzindo provas. E aí eu produzo provas, né, usando todos os meios possíveis, eu vou estudar também a ampla defesa. Um acaba caminhando de mão dada com o outro.
Mas vamos falar primeiro aqui do contraditório. Pessoal, uma coisa importante. Ah, professor, contraditório. Então, por exemplo, no inquérito policial, é errado. O delegado, a autoridade policial não permitir que eu contraponha as provas. Cuidado. Inquérito policial não é processo administrativo. É um procedimento investigatório. Percebam que o artigo 5º, inciso 55, fala dos litigantes, pessoas que já estão em litígio, em um processo judicial administrativo, ou quem é acusado. Professor, por que se aplica o contraditório na questão lá da exclusão do associado e não se aplicaria ao inquérito policial? Porque no inquérito policial eu não tenho nem litigante nem acusado. No inquérito policial eu tenho investigado. Uma pessoa que é suspeita, está se levantando informações, né? Levantando informações policiais, investigativas, acerca daquela pessoa ter cometido ou não um delito, aí depois das conclusões das investigações é que essa pessoa vai ser acusada ou não em juízo. E aí, nesse momento dela ser acusada, ela vai exercer o seu contraditório e ampla defesa. Por isso que você não vai para a delegacia como advogado, eu venho aqui apresentar a defesa do meu cliente. Não tem processo. Você vai acompanhar, participar das diligências, né? Tentar interferir dentro da legalidade do que a gente fala, né? Com as suas prerrogativas como advogado, a defesa do seu cliente, de modo geral, no acompanhamento e às vezes o requerimento até de diligências para esclarecer alguns pontos, mas não formulando resposta à acusação, defesa. Não, você não está exercendo o contraditório lá porque não há nem processo e nem tem acusado. Diferente, por exemplo, do processo judicial, do administrativo, você já tem o litigante ali. Da exclusão, uma associação, dentre outros exemplos, eu tenho um acusado. Quando eu acuso alguém, quando eu imputo alguém algo, aí essa pessoa já passa por direito a contraditório, que é o que ocorre somente no inquérito policial após o indiciamento. E o titular da ação penal, o Ministério Público, vai ou não acusar, se ele acusar, e começa a surgir essa necessidade de respeitar o contraditório. E a existência do contraditório ganha mais força ainda no mundo atual, no mundo contemporâneo, em razão do processo, como fala bem o Eduardo Rodrigues dos Santos, esse livro que eu gosto muito nessa parte de princípios, porque nós vivenciamos hoje o modelo processual, que é o processo do Estado democrático de direito, a fase democrática do processo, onde há uma maior participação. O processo antes ele tinha um protagonismo totalmente voltado para o magistrado, logo no início, para o Estado, para o juiz, né? E as partes ficavam em segundo plano. Quando a gente tem aí o salto do liberalismo, aí já vai, quando é 880, né? Já vai para um protagonismo somente das partes. Aí até a gente recuperar a ideia de que o processo é um instrumento para se realizar, né? A aplicação da lei, e que esse instrumento ele tem que ter uma participação de todos os sujeitos nele envolvidos. Não há protagonista, há pessoas, né, atores cooperando para o deslinde e solução de um conflito. E aí há essa parte, esse caráter democrático de participação do contraditório. Então, o seu surgimento está muito ligado à ideia de participar do processo. Então, foi dado o direito ao cidadão, quando o contraditório surgiu, de participar daquela decisão estatal que ele vai impor uma multa, que vai impor uma restrição à liberdade, que vai impor uma perda de bem, uma limitação de direito. Ele tem que participar do processo. E aí, né, como a gente sempre tem as fases, os degraus, em um determinado período foi respeitado só essa participação. Mas só a participação não é suficiente. É preciso que essa participação, que pressupõe os elementos informação e reação, também traga influência, a possibilidade da parte influenciar nas decisões judiciais. Aí eu gosto de falar o seguinte, né? Hoje, o processo ele tem o RIP. Que RIP? Vamos botar lá, né? A ideia da reação, a ideia da
informação, a ideia da participação, que foi a origem, né, do princípio, a gênese do princípio, participação, e, por fim, a ideia de influência. O livro do nosso caro Eduardo Rodrigues dos Santos, ele fala desses três elementos: informação, reação, participação. Mas eu gosto de colocar essa influência aqui, porque é um elemento muito em voga na atualidade, principalmente com a promulgação do CPC 15, 2015. A partir desse momento, a gente começa a falar muito que há um elemento no contraditório chamado influência. O cidadão participa do processo, ele tem a informação do processo e ele pode contrapor o que a outra parte diz, né, no aspecto da reação, mas com um único objetivo: influenciar na decisão do Estado juiz. É por isso que a gente fala que não pode ter mais a denominada, principalmente no processo civil, né, decisão surpresa, a decisão de terceira via. Por quê? Porque agora o processo ele não tem mais só o protagonismo do juiz ou só o protagonismo da parte. Ele tem o protagonismo de todos, uma cooperação de todos. E o juiz ele não pode dar decisões, mesmo que são aquelas decisões que ele conheça, pode conhecer de ofício, sem antes ouvir a outra parte. Né? Então, a regra passou a ser o contraditório real, né? O juiz dando a decisão somente depois de ouvir outra parte, até porque ela possa influenciar, para que ela possa influenciar nessa decisão. Para alguns autores, a influência já está dentro da participação, a parte participa para influenciar nenhuma decisão. Então, quando a gente fala na proibição da decisão surpresa, nós estamos falando, na verdade, da ideia do contraditório real, ou seja, o contraditório que o juiz só pode decidir, o Estado só pode decidir depois de ouvir a outra parte. É por isso que tem essa expressão aqui, ó, inaudita, audiato et altera par. Quer dizer isso em latim, né? Não precisa ser especialista em latim, né? Você vai pegando aí os pontos mais importantes. Eu mesmo não sei latim e as expressões que eu aprendo do dia a dia lidando com o direito, a gente precisa compreender algumas coisas em latim. Mas tem muitas coisas que são de fácil compreensão, né? A gente estudou lá no princípio da inércia, né? Ne procedatio ex officio, juiz não procederá ex officio. Você começa a ver que tem algumas palavras que dá para entender. Audiato vem de ouvir. Et altera a outra. Altera outra parte. Ouvir a outra parte. Audiata é ouvir a outra parte. Ouvir a outra parte. Contraditório real. Então, a regra é essa daqui. A regra, senhores, é essa seta que eu estou colocando aqui, ó, em cima do contraditório real. Decisão judicial somente após ouvir a outra parte, para que ela se defenda, para que ela apresente seus argumentos, contraponha, reaja, né? Influencie na decisão, é a regra. Excepcionalmente, eu tenho o denominado contraditório diferido, é a exceção, também chamado de contraditório postergado, onde o exercício do contraditório não ocorre no início, como no contraditório real. O juiz ele decide primeiro, o Estado juiz dá a decisão judicial e depois é que ele vai ouvir a outra parte. Muito comum nas denominadas tutelas de urgência. Tutelas provisórias de urgência, vocês vão estudar em processo civil, as famosas liminares, onde o juiz, né, ante a urgência da situação, a necessidade de se dar uma decisão rápida sob pena de perecimento do direito, de uma irreversibilidade do direito ali pleiteado, já haver uma verossimilhança daquelas alegações, ele tem que dar uma decisão rápida. Por exemplo, o plano de saúde.
A pessoa que não tem a cobertura de uma cirurgia, e tem que ser uma cirurgia de vida ou morte, não dá para esperar o contraditório real, aquela dinâmica do processo que é demorada, da petição inicial, da defesa, da audiência, de ouvir a testemunha, de ouvir o perito. Isso pode ter passado um ano e meio, 2, sei lá quanto, e a pessoa que tem que fazer a cirurgia em 1 dia, 2, morreu. Então, o que é que o juiz muitas vezes vai analisar? Se aquele litígio trazido ali, aquela pretensão do autor é calcada, ela é fundamentada no direito material, de forma clara e com documentos aptos àquela situação, a permitir uma decisão rápida e provisória, para o contraditório ser exercido depois dessa decisão, que ela vai ser reversível. Aí ocorre a denominada, né, o denominado contraditório diferido, postergado, onde ao invés de eu ter, né, o audiato et altera partes, ouvir a outra parte, eu tenho o inaudita altera partes. Inaudita, audita é ouvir, inaudita é não ouvir, altera outra parte. Não ouvir a outra parte. Isso ocorre, por exemplo, nas liminares. Então, você vai fazer petição, quando estiver fazendo prática jurídica na faculdade, depois, quando for advogar, aí você vai se familiarizar, se acostumar com uma expressão que tem, às vezes, na petição. Vem a presença de Vossa Excelência requerer tutela provisória de urgência inaudita altera partes. O que você está querendo dizer? Eu quero uma decisão, Excelência, que é necessária para meu cliente aqui, conforme eu estou demonstrando, que é necessária ser dada essa decisão sem ouvir outra parte, senão o direito vai perecer. Tem que ser dada uma decisão imediata, rápida, inaudita, altera partes. Aí você se pergunta, como advogado agora da defesa, do outro lado, meu cliente, o réu, não vai ter direito de defesa? O direito de defesa fica para frente, fica diferido. O que é diferido? Dá para não confundir com deferido com E no início. Deferido com E é conceder algo, dar algo. Deferir o seu pedido de isenção. Diferido é jogar para frente, postergar. O contraditório ele não é fulminado, ele não é aniquilado nessas hipóteses de inaudita altera partes. Ele fica para frente. A situação é urgente, mas é possível reverter. Eu autorizo fazer a cirurgia, mas se eu comprovar que, de fato, a operadora que estava certa, o autor vai ter que ressarcir essas despesas posteriormente. É possível reverter. O que eu não consigo reverter é se o autor estava certo e depois de 1 ano, 2, e que isso fica comprovado, eu não tenho como voltar à vida, ele morreu. E aí eu deixei de assegurar o meu direito no início. Então, ficar atento a essa divisão aí, né? Essas duas dimensões, na verdade, o contraditório real e o contraditório diferido ou denominado postergado, tá bom? Participação, aquele elemento, é o conteúdo mínimo. É o que a gente chama da dimensão formal do contraditório. Então, quando eu falo da participação, estou falando do conteúdo mínimo que um processo deve ter, é permitir, né, que os envolvidos no conflito participem daquele processo, isso é o mínimo. Mas ele tem uma outra dimensão, que é a substancial, a material. O contraditório tem uma outra dimensão, a dimensão substancial, que é o quê? Não só participar, não adianta deixar só o envolvido no conflito ali, tendo as informações do processo, tendo presente o processo, mas sem ele ter a possibilidade de dar a sua opinião. O processo, o produto final, que é a decisão do Estado, a decisão judicial, é para as partes e não para o Estado. Nada mais justo que as partes tenham uma influência, uma participação efetiva, real, por isso que a gente chama de substancial, na decisão do Estado. Como eu falei para vocês, é por isso que hoje fala-se muito na proibição da denominada decisão surpresa ou de terceira via, que está lá no artigo 10 do Código de Processo Civil, que fala que em nenhum grau de jurisdição pode-se o juiz decidir sem ouvir a outra parte antes de fundamento sobre o qual a parte não tenha se manifestado, mesmo naquelas questões que o juiz pode conhecer de ofício. Antes, o juiz poderia conhecer, por exemplo, de ofício a incompetência absoluta, ele reconhecia, extinguia o processo porque era incompetente e a parte nem se manifestava. Hoje, antes de dar a decisão, mesmo ele podendo conhecer de ofício, dando só um exemplo dessas situações
de ordem pública, que o juiz pode reconhecer de ofício, ele mesmo assim dá oportunidade à parte se manifestar e, de repente, comprovar, influenciar, dizer, não, excelência, na verdade, o senhor é incompetente para julgar isso aí, o senhor pode julgar, né? A possibilidade da parte influenciar na decisão. Acompanhamento técnico contraditório exige isso com o advogado, isso aí vai ser o aspecto da ampla defesa, né? Onde você tem a necessidade de ter um advogado, a gente vai falar melhor disso lá na frente. Então, há sempre a necessidade de ouvir a parte contrária, a parte na decisão que vai ser prejudicial a ela, contrária a ela, está no artigo 9º do CPC. Eu estou citando esses artigos, dei uma olhadinha lá, artigo 10 do Código de Processo Civil, artigo 9 do Código de Processo Civil 9º, que ele fala que a regra é o contraditório real. Primeiro escuta a parte, ouve a parte e depois é que dá a decisão. Mas, excepcionalmente, o próprio CPC traz hipóteses no seu parágrafo único, que é uma que eu citei aqui agora, há pouco, a tutela provisória liminar de urgência, onde o juiz, o Estado, está autorizado a decidir primeiro e depois ouvir a outra parte. Todas essas 3 hipóteses aqui, vocês estudarão em CPC, no Código de Direito Processual Civil, lá na frente, estudarão o que significa elas. Mas todas essas 3, eu não quero o conceito delas, não precisa se preocupar, por exemplo, para a minha avaliação, o que é tutela provisória liminar de urgência, o que é tutela provisória liminar de evidência, o que é mandado monitório, não precisa conceituar isso aí para mim, não. Eu preciso que você saiba a palavra, porque são 3 hipóteses em que há o contraditório diferido, postergado, ele fica para frente. O juiz toma a decisão primeiro e depois, lá na frente, é que será exercido o contraditório. São hipóteses, né, de decisão judicial inaudita altera partes, sem ouvir a outra parte. Ok? Informações importantíssimas estamos obtendo hoje, tá certo? Pessoal, a ampla defesa, outro princípio que eu vou falar rapidamente aqui dela, e para a gente fechar essa aula, já que está junto do artigo 5º, ali no inciso 55, está junto do contraditório, você tem aí um outro princípio de ordem constitucional, que é como se fosse, né, o aspecto substancial do contraditório. Estamos vendo aqui agora a ampla defesa. Ele é como se fosse o aspecto substancial material do contraditório. Por quê? Porque ele traz o direito fundamental de ambas as partes de exercer o contraditório com todos os meios e recursos a ele inerentes. Eu exerço o contraditório, por isso que um puxa o outro. Eu exerço o contraditório manifestando esse princípio da ampla defesa, onde eu vou buscar todas as provas, todos os recursos inerentes à produção de prova para comprovar o meu direito, para contrapor a pretensão, a resistência da outra parte. E aí ele engloba três formas de defesa. A autodefesa, que é a defesa exercida pelo próprio litigante. O próprio litigante exerce a sua defesa, sim. Quando ele está sendo interrogado, o interrogatório do réu no processo, ele não visa obter provas somente contra aquele réu. Eventualmente vai ser uma prova contra ele, dependendo do que ele vai dizer. Mas visa também ele se defender. O maior objetivo é esse. É um meio de defesa quando eu colho o depoimento do réu, quando eu colho o interrogatório, né, do réu no processo penal. É um meio de defesa, é a autodefesa. A parte tem o direito de se manifestar, o réu, de forma, inclusive, né, presencial e oral. Por isso que tem as audiências de instrução e julgamento. A defesa técnica, a defesa exercida por um profissional, é uma conquista do ser humano também, que haja um acompanhamento de um profissional jurídico, profissional do direito, porque às vezes somente, sozinho, ele não consegue, né, sozinho ele não consegue fazer a defesa adequada daquilo que ele está sendo acusado. E aí surge a necessidade do advogado, do defensor público, né, financiado pelo Estado, já que ele não, às vezes é pobre, não consegue pagar por um advogado particular. E ainda a gente fala na plenitude da defesa. Esse, especificamente, a plenitude da defesa, ocorre no processo penal e, em especial, no tribunal do júri, os processos que tratam de crimes dolosos contra vidas que são julgados pelo tribunal do júri.
que é a defesa, ela tem que ser a mais adequada possível. Ela não pode ser uma defesa deficiente no tribunal do júri, podendo haver até a possibilidade do Estado juiz retirar aquela defesa que prejudica o réu e ele nomear outro ou designar um outro defensor. Mas essa plenitude de defesa está muito mais ligada também no tribunal do júri, a ideia de que lá no júri não se tem defesa produzida somente por argumentos jurídicos. Você pode usar argumentos sociais, argumentos religiosos, econômicos, para promover a defesa, porque lá ela tem que ser plena, plenitude da defesa, um princípio que vigora, em especial, no denominado tribunal do júri. Tá certo, pessoal? Eu vou dar uma parada por aqui, para não ficar tão extensa a aula, e aí na aula seguinte, com fé em Deus, dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos tratar do acesso à justiça e fechando aos poucos esses principais temas aí, normas fundamentais, esses princípios e regras essenciais, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.